Amém, amados irmãos. Sou o irmão Valdemar da igreja no Itapuã. E hoje eu venho compartilhar com os irmãos a mensagem número 2. Melquisedeque, sacerdócio perfeito e celestial. O volume é Herdeiros de Deus, da série Os Ministros da Nova Aliança. Senhor Jesus. Antes de iniciarmos a mensagem, eu queria chamar a atenção para os irmãos que ainda não estão participando dos GFCMs. Nós vimos que o 5º GFCM ele foi distribuído para os outros GFCMs, porque houve essa necessidade. Então a família da irmã Gonçala, a família da irmã Arlene, irmão Cristiano, a família do irmão Joyce, o irmão Zezé. Então eles precisam participar, dos GFCMs. Então, irmãos, eu encorajo vocês a participarem dos GFCMs. Não fiquem de fora. Porque quanto mais nós nos afastamos, mais complicado fica. Mais difícil fica. Então precisamos estar juntos. Então o GFCM é uma ferramenta que tem nos unido. Tem 4 GFCMs funcionando. E eu creio que está mantendo os irmãos juntos. Isso é muito importante nesse momento. Nós precisamos estar juntos, mesmo que por um aplicativo. Mas em ouvir os irmãos, ouvir os testemunhos dos irmãos, as histórias dos irmãos. Isso nos fortalece, e nos faz perseverar. Então não vamos ficar para trás, irmãos. O inimigo é muito sujo. Primeiro ele isola, depois ele mata. Então não deixe o inimigo matar o seu espírito, amortecer o seu espírito, Esteja junto com os santos, esteja desfrutando. Não vamos dar mole, irmãos. Amém? Senhor Jesus. Outra coisa também, irmãos, é sobre a palavra. Irmãos, nós somos muito privilegiados. Jesus realmente confia muito em nós. Essas revelações que o Senhor está nos dando, aonde ali no capítulo 13 ao 17 do Evangelho de João, o Senhor mostra todo o seu plano macroeconômico, tudo que Ele preparou para o homem. Depois ele mostra ali em Hebreus a operacionalização desse plano, esse plano em prática, o plano microeconômico. Irmão, isso é algo maravilhoso. E algo que nós precisamos perceber, não pode passar desapercebido, é que o pano de fundo do Evangelho ali, da revelação ali do plano 14, dos capítulos 14 ao 17, tem como pano de fundo o capítulo 13. O capítulo 13 mostra que o Senhor abre o coração para os discípulos. E não são os 12, são apenas 11. Então ele mostrando que aqueles 11 representam os escolhidos de Deus. E os escolhidos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, irmãos, se o Senhor está revelando tudo isso para nós, porque nós somos os escolhidos de Deus. Então nós precisamos. São palavras elevadas, são palavras que vêm diretamente do coração de Deus. São palavras espirituais e só se discernem com o Espírito. Então nós precisamos pedir ao Senhor espírito de revelação e espírito de sabedoria, para que nós possamos entender o que o Senhor está falando conosco. Essa palavra não é só para os irmãos líderes, para os irmãos que estão à frente. Essa palavra é para todos. Você não é escolhido de Deus? Então essa palavra é para você. Essa palavra, essa revelação que o Senhor está nos dando, nós precisamos valorizar. O escolhido valoriza essa palavra. Então você precisa, irmãos, rogar ao Senhor espírito de sabedoria e espírito de revelação para entender essa palavra. É algo maravilhoso. Nós sabemos que sairão vencedores de toda a cristandade, mas nós estamos recebendo essa palavra de primeira mão. É um privilégio muito grande e uma responsabilidade enorme. Então nós precisamos valorizar isso.
Irmãos, o ser humano ele tende a se adaptar a toda situação, a toda condição. Mas nós já estamos, né, nós vemos que as pessoas já estão se acostumando com esse clima de morte, com esse clima de dúvida, com esse clima de incerteza que essa pandemia trouxe. Irmãos, nós não somos essas pessoas que estão perdidas, cegas. Nós sabemos para onde nós estamos indo. A palavra de Deus, ela nos dá a certeza da direção que estamos tomando. Então nós não podemos nos embriagar, ficar cego como essas pessoas do mundo. Nós precisamos estar percebendo que o Senhor está voltando. O início do fim começou. E você precisa se arrepender. E se voltar ao Senhor. Voltar os seus caminhos ao Senhor. Buscar fazer a vontade de Deus. Porque o tribunal de Cristo está perto. E todos nós vamos ter que prestar contas. Tem tempo, irmãos. Tem tempo. Não vamos perder tempo. Não vamos ficar desapercebidos com o que está acontecendo. Não sejamos ingênuos. Não sejamos nécios. Vamos ser prudentes. Amém? Eu rogo a todos os santos. Vamos ser prudentes. Vamos despertar em nome de Jesus. Amém? O vencedor, como diz o irmão Ezra Mar, é aquele que vence. Não vamos cair mais nas mesmas fraquezas. Não vamos tropeçar mais nas mesmas pedras. Nós precisamos vencer. Nós precisamos avançar. Em nome de Jesus nós precisamos avançar. Meus amados, nessa mensagem eu vou tocar em 4 pontos. O primeiro ponto é o Espírito Eterno. O segundo ponto é a unidade perfeita entre o Pai e o Filho. O terceiro ponto, Melquisedeque. E o quarto e último ponto, nós vamos falar sobre o verdadeiro santuário. Tem alguns versículos na Bíblia que realmente eu tinha dúvida, né? E depois dessa revelação, todas as minhas dúvidas foram tiradas. Eu queria ler para os irmãos. O primeiro versículo é Apocalipse 5:6. Apocalipse 5:6 fala: Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Como tendo sido morto, esse cordeiro, ele aqui fala que esse cordeiro, ele é como se tivesse acabado de morrer. Esse cordeiro aqui é Cristo. Mas esse livro aqui é o livro de Apocalipse. Então o livro de Apocalipse foi escrito por o apóstolo João. Como ele tinha acabado de morrer no livro de Apocalipse, ele já tinha morrido bem antes. Então esse versículo me trazia um pouco de... eu não conseguia entender. Assim como Apocalipse 13, versículo 8 fala: E adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Como assim? O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo? Mas Cristo não morreu aproximadamente 2000 anos atrás? Como aqui está falando desde a fundação do mundo? Então isso aí eu ficava intrigado, eu não entendia, não conseguia entender, realmente eu não conseguia entender. Também tem uma passagem em Gênesis, onde Deus aparece a Abraão em forma de homem, e Deus em forma de homem é Cristo. Em Gênesis 18 fala assim: Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Então um desses homens era Deus, e Deus em forma de homem é Cristo. Mas como Cristo apareceu para Abraão, se ele iria nascer muito tempo depois? Então
essas passagens aqui realmente eu não consegui entender, mas graças ao Senhor, o Senhor nos revelou. Senhor Jesus. Vamos ler Hebreus 9, versículo 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Ah, glória a Deus! Glória a Deus pelo Espírito eterno. Senhor Jesus. Essa revelação é maravilhosa, irmãos. Toda obra que Cristo fez aqui na terra, ele ofereceu, todo o seu sacrifício, ele ofereceu a Deus pelo Espírito eterno. Então Deus aceitou e colocou toda essa obra na eternidade. Então quando Deus coloca toda essa obra, toda essa obra de Cristo na eternidade, ela passa a valer tanto para o passado como para o futuro, porque na eternidade não temos tempo e nem espaço, não tem presente e passado. Glória a Deus. Por isso esses versículos falam de Cristo lá no passado, também Cristo lá no futuro. Então a obra de Cristo já não está limitada ao presente e ao passado, porque ela foi colocada na eternidade. Toda a eficácia da obra, a redenção, a encarnação, o viver humano, a morte, a crucificação, a ressurreição, a ascensão, tudo isso foi colocado na eternidade. Porque tudo isso foi oferecido a Deus pelo Espírito eterno. Graças a Deus, irmãos. Já pensou como nós pecamos? Eu peco muito. Eu confesso que eu peco muito. Ó Senhor Jesus, que o Senhor, eu ainda peco muito. Já pensou se todas as vezes que eu pecasse, Jesus tivesse que morrer de novo por esse pecado? Ó Senhor Jesus. Mas graças a Deus, a redenção ela foi colocada na eternidade. Então, todas as vezes que eu pecar, eu me arrepender e eu posso ser lavado pelo sangue de Cristo, que vale para todo sempre. Senhor, glória a Deus. Toda essa obra, ela não só foi colocada na eternidade, não só vale para o passado como futuro, como essa obra também ela foi potencializada. Glórias a Deus. Toda a eficácia da obra de Cristo foi potencializada porque foi colocada na eternidade. Deus aceitou esse sacrifício e colocou toda essa obra na eternidade. Senhor Jesus, graças a Deus, irmãos. Isso é maravilhoso. Então, depois dessa revelação, eu consegui entender esses versículos. Né? Cristo está à destra de Deus. Ele não é. Hoje nós temos um homem na glória. E esse homem não é limitado no tempo e no espaço. Ele está na eternidade. Na eternidade não tem tempo nem espaço. Senhor Jesus, não tem passado, nem presente, nem futuro. Senhor Jesus. E toda a obra, toda a eficácia da obra de Cristo foi colocada na eternidade. Então, tanto vale para o passado como para o futuro. Que maravilha! Como isso é elevado e grandioso. E o Senhor está revelando para nós como nós precisamos valorizar a palavra de Deus. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa revelação. Né? Tantas dúvidas que eu tinha, não tenho mais, graças a Deus. Senhor Jesus, o Espírito Eterno, né? Na mensagem passada nós falamos sobre o Espírito Eterno. Né? O Espírito Eterno é representado representado ali na arca do testemunho. Aquela argola que fica na arca representa o Espírito Eterno. Outra dúvida também que esse momento, né? Esse momento que nós estamos recebendo tanta revelação do Senhor. Outra dúvida que o Senhor me tirou foi que eu pensava que Deus tinha criado o homem, a sua imagem, a sua semelhança, porque ele se achava sozinho no universo, né? Como se Deus fosse um solteirão solitário e ele precisava de uma companhia.
Mas graças ao Senhor, o Senhor vem nos falar, né? O Senhor abriu o coração dele para nós e nos revelou que ele já tinha um relacionamento perfeito. Em João 17:24, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Olha aí. Então, antes da fundação do mundo, o Filho estava com o Pai. O Filho unigênito estava com o Pai. E eles já tinham um relacionamento perfeito. Vamos ler Provérbios para entendermos melhor. Provérbios 8, a partir do versículo 27. Fala, quando ele preparava os céus, Deus, aí estava eu, o Filho. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite. Então, enquanto Deus fazia tudo isso, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha a fundação da terra, então eu estava com ele. Quem é esse eu? É Cristo, o Filho. O Filho, então o Filho estava com ele. Esse é o Filho unigênito. E era seu arquiteto, dia após dia. Então, o Filho era o arquiteto. Então, tudo que Deus planeja, o Filho executa. Dia após dia, eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Olha que maravilha, que relacionamento perfeito o pai já tinha com o filho, né? Então mostra que na eternidade passada, nos tempos eternos, a Trindade ela já tinha um relacionamento perfeito. Deus não estava sozinho, Deus já sabia muito bem se relacionar. Deus não era aquele solteirão solitário que não sabia conviver que tinha problema de relacionamento, não. Ele já se relacionava muito bem com a Trindade. Que maravilha, né, irmãos? Que revelação, Senhor Jesus. Então, essa é a unidade perfeita. E aqui no versículo 31, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Olha só, nós entrando aí na situação. Então Deus quer nos inserir nessa unidade perfeita. A Trindade já tem um relacionamento perfeito. E Deus quer nos inserir nessa unidade perfeita através do Filho. Então o Filho abriu o caminho para nós participarmos dessa unidade perfeita. Irmãos, nós precisamos, só Deus pode dar essa unidade perfeita. Só o amor ágape pode trazer essa unidade perfeita. E nós podemos ter essa unidade perfeita hoje no viver da igreja, dependendo do amor de Deus. Se nós manifestarmos o amor de Deus em nós, nós vamos conseguir ter essa unidade perfeita entre nós. Agora iremos falar sobre Melquisedeque, uma figura muito interessante e misteriosa, que o Senhor possa nos revelar, né, através da sua palavra, o significado dessa figura, dessa pessoa, Senhor Jesus. Então, a primeira vez que é mencionada, que essa pessoa é mencionada na Bíblia, no livro de Gênesis, versículo 18 e 20. E é importante salientar aqui que tá esse cenário, né, onde aparece essa pessoa, foi após Abraão derrotar os 4 reis para resgatar o seu sobrinho Ló. Então aí vem o rei de Sodoma falar com Abraão, pedindo as pessoas para que ele entregasse as pessoas e levasse as riquezas, mas deixasse as pessoas. Aí
quando essa pessoa vai falar com Abraão, aí isso aí no versículo 17. Aí entra o versículo 18 e 19, que não tem muito a ver com um contexto, mostrando que isso aqui é algo celestial, né? Algo celestial aconteceu aqui. O versículo 18 mostra. Eu vou ler os versículos do 17 para vocês verem o que aconteceu aqui. Como essa entrada de Melquisedeque ali foi algo celestial. O 17 fala: após voltar Abraão de ferir a Quadorloamer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Zafé, que é o vale do rei. Isso no versículo 17. Aí entra o versículo 18, que não tem nada a ver com o contexto. Fala: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Aí entra o versículo 21, voltando ao contexto, né? Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Então, essa entrada, né? Essa primeira vez que é mencionada Melquisedeque na Bíblia já mostra que é algo celestial, é algo divino aqui, é algo de outra dimensão, né? Isso aqui pode ter acontecido no interior de Abraão ali, né? No espírito de Abraão, Senhor Jesus. Então, depois nós vamos falar sobre essa pessoa no livro de Hebreus, capítulo 7. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e os abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, entre parênteses, né? Primeiramente se interpreta rei de justiça. Depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho do Homem. Permanece sacerdote perpetuamente, eternamente, para sempre. Que figura interessante e que figura misteriosa, Senhor Jesus. Então vamos continuar falando mais um pouquinho sobre essa figura. Vamos continuar lendo os versículos. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham antes descendido de Abraão. Entretanto, aqueles cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinham as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele a quem testifica que vive. É por assim dizer, também Levi que recebe dízimos, pagou-nos na pessoa de Abraão. Por aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Olha só que interessante. Essas passagens aqui mostram que Melquisedeque, ele era superior a Abraão, superior a Arão e superior a Levi. Senhor Jesus, quem é essa figura? Quem é essa pessoa Melquisedeque? Então nós precisamos entender aqui uma coisa. Nós precisamos entender, saber qual é a vontade do Pai. Né? Deus ele tem uma vontade, ele quer levar o homem à perfeição. Ele quer inserir o homem para dentro da glória do Pai.
Então, esse é o objetivo de Deus. Essa é a vontade de Deus. Por isso entra no cenário essa pessoa, Melquisedeque, um sacerdote celestial, Senhor Jesus. Então nós precisamos entender a vontade de Deus para entender essa figura. Nós estamos falando de algo celestial, algo superior. Porque para conseguir levar o homem à perfeição, para conseguir inserir o homem para dentro da glória do Pai, Deus não conseguiria através do sacerdócio dos levitas. Pela lei do Antigo Testamento, só quem poderia exercer o sacerdócio era a tribo de Levi. Esse sacerdócio dos levitas era um sacerdócio imperfeito, era um sacerdócio falho. Ele não conseguiria cumprir a vontade de Deus, que é inserir o homem na perfeição, levar o homem à perfeição. Por isso, Deus, ele teve que constituir um novo sacerdócio. Vamos ler alguns versículos aqui, ó. Hebreus 7, versículo 14, fala: pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Então o sacerdote só podia sair da tribo de Levi. Mas Jesus, ele saiu da tribo de Judá. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levantou outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel. Então Jesus foi constituído sacerdote, não foi segundo a lei carnal, porque segundo a lei só podia sair sacerdote da tribo de Levi e Jesus era da tribo de Judá. Mas não foi segundo a lei carnal que Jesus foi estabelecido sacerdote, mas foi segundo o poder da vida indissolúvel. Senhor Jesus, porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Então, graças a Deus, hoje nós temos um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. É um sacerdote celestial, superior, que pode nos levar à perfeição. E isso não depende das nossas forças, depende do Senhor. Senhor Jesus, o Senhor vai cumprir, o que Ele prometeu, vai nos levar para dentro do Pai. Por isso, hoje nós temos esse sacerdote celestial, segundo a ordem de Melquisedeque. Bem, amados, vamos entrar agora no nosso multiponto. É o verdadeiro santuário. Para isso eu queria ler alguns versículos. Queria que os irmãos me acompanhassem. Hebreus 4, do versículo 14 ao 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Vamos ler Hebreus 6, versículo 19 e 20. A qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós,
tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Hoje, Jesus, ele penetrou os céus, está servindo no céu, junto de Deus. Amém. Vamos ler Hebreus 8:1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade dos céus. Hebreus 9:24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Amém. Então, esses versículos nos mostram que o verdadeiro santuário está nos céus, aonde Jesus já penetrou. Hoje, Jesus serve no verdadeiro santuário, que está nos céus. Ele serve junto de Deus, Senhor Jesus. No Antigo Testamento, nós vemos que Moisés, ele construiu um santuário, né? Uma figura que representava, né? Prefigurava, era a figura do verdadeiro santuário, né? Nós vemos que Salomão também construiu construiu o templo, né? Um santuário, que também era uma figura do verdadeiro santuário. Hoje, nós temos em nosso espírito o Santo dos Santos, né? O Espírito de Deus, ele habita em nosso espírito, que representa o Santo dos Santos, o centro do santuário de Deus. Então, mas hoje nós podemos ter comunhão com Deus através do nosso espírito. Através do espírito nós temos comunhão com Deus. Mas mesmo esse santuário, esse santo do santo em nosso espírito é algo provisório, porque o espírito é o penhor. Ele é o penhor e o selo de Deus a nós. Senhor Jesus, nosso espírito tem um penhor, uma garantia em que um dia obteremos a plenitude desse santuário, o verdadeiro santuário celestial. E Deus quer nos levar-nos para lá. Então hoje nós temos um antigozo, né, de desfrutar desse santuário que habita em nosso espírito. Mas mesmo esse santuário, o Santo dos Santos, que temos em nosso espírito, pelo qual nós podemos ter comunhão com Deus, é algo provisório. Esse sumo sacerdote celestial, segundo a ordem de Melquisedeque, que é Cristo, ele está nos conduzindo a esse verdadeiro santuário que fica nos céus. Amém, queridos irmãos da Igreja no Itapuã. Eu queria concluir essa mensagem lendo alguns versículos do livro de Hebreus para encorajar os irmãos. Hebreus capítulo 10, versículo 35 ao 39. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Irmãos, está chegando o momento da manifestação do reino de Deus. Então nós precisamos perseverar até o final. Aquele que perseverar até o final será salvo. Não desista, irmão. Ainda temos esperança. Vamos perseverar até o final juntos. Amém? Não queremos deixar ninguém para trás. Mas nós precisamos que você tome uma atitude.
Precisamos que você se esforce. Busque o Senhor. Não somos aqueles que retrocedem. Não queremos mais viver como vivíamos antes, como o velho homem. Vamos deixar essas coisas para trás. Vamos avançar. Está bem perto, irmãos. Vamos perseverar. Jesus é o Senhor. Amém.